noite, Jesus abaixa de novo e começa a escrever na areia. Jesus continua escrevendo e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela fala: Senhor, não tem mais ninguém. E Jesus disse: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Nem tampouco eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Nós estávamos condenados. Nós estávamos também como aquela mulher, condenado pelo pecado que havíamos cometido. Nós estávamos condenados como aquela mulher, mas a Bíblia diz que Jesus, aleluia, nós estávamos condenados pela lei, mas um dia nós encontramos com a graça que é Jesus. Nós estamos aqui essa noite, irmãos, porque a graça de Deus nos sustenta. Irmão Afonso, nós estamos aqui essa noite porque a graça do Senhor nos sustenta. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Joel, nós estamos de pé porque a graça do Senhor tem nos sustentado. A graça do Senhor tem tomado conta da nossa vida. Por isso nós estamos de pé, porque a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Aleluia. Uma vez que a lei ela nos encontra, às vezes pela lei nós somos condenados, mas agora nós vemos dentro do próprio texto do capítulo do Evangelho de São João, capítulo 8, dizendo que aquela mulher naquele dia ela estava perante a lei e perante a graça. Quem fala mais alto? É a lei ou a graça? É a lei ou a graça? Quando Jesus não está, aleluia, presente, a lei fala, mas quando Jesus está presente, é a graça que fala. Eu quero dizer, a graça de Deus está sobre a vida dessa igreja, a graça de Deus está sobre a vida dessa igreja, porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas vivem debaixo da graça. É a graça que nos sustenta, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos ajuda, é a graça que nos levanta a cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você, querido ouvinte da palavra de Deus, aleluia, acha que já não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Aquela mulher foi condenada à morte, tem jeito sim. Talvez você ache que não tem mais jeito para a sua vida, talvez você ache que não tem mais jeito para o seu filho, talvez você ache que não tem mais jeito para o seu esposo, talvez você ache que não tem jeito para a sua esposa, não tem jeito mais para o teu sobrinho, mas eu quero dizer que tem jeito sim, porque aquela mulher estava sendo condenada até encontrar com Jesus. Uma vez encontrando com Jesus, a graça nos dá liberdade, a graça nos dá vida, a graça faz com que nós caminhamos mais um pouco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Se nós formos olhar, nós estávamos condenados também pela lei. Tem muitas pessoas que foi condenado. A lei disseram assim: olha, esse não tem mais jeito. A saúde disse: esse não tem mais jeito. A medicina disse: esse não tem mais jeito. A sociedade disse: esse não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Uma vez que encontra Jesus, tem jeito. Uma vez que tem um encontro com Jesus, Jesus molda a vida do homem, Jesus transforma a vida da mulher, Jesus transforma a vida do homem. Uma vez encontrando com Jesus, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus, aleluia, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A salvação, ela é garantida. A salvação, ela é para nós garantida todos os dias. Uma vez encontrando com a graça. E Jesus, voltando ao texto, quando Jesus olha que, aleluia, escrevendo na areia, não tem mais nenhum homem que condenou aquela mulher, aqueles homens que julgaram aquela mulher no chão, perante a multidão e perante Jesus, saíram todos, foram todos embora,
Mas Jesus disse para aquela mulher: mulher, onde foram os seus acusadores? E aquela mulher cabisbaixa, sem perspectiva, sem esperança, ela disse: Senhor, eu imagino que até meio trêmula, ela disse: Senhor, não sei onde estão os meus acusadores. Agora ela esperava que Jesus também a condenasse, e Jesus olha para ela com um olhar de misericórdia, porque nós estamos aqui, irmãos, o olhar do Senhor está sobre as nossas vidas. Como eu já disse, a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, onde estão seus acusadores? E ela fala: Senhor, eu não sei para onde foram, sumiram todos. E Jesus disse: olha, se eles também não te condenou, nem tão pouco eu te condeno, nem tão pouco eu vou te condenar. Só tem uma coisa, mulher: pega as suas coisas, vai para a sua casa, mas não peques mais. Aleluia. Jesus, ele ama o pecador, não ama o pecado. Jesus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Aí Jesus disse para aquela mulher: você pega as suas coisas, vai para a sua casa, mas não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher volta para casa agora, aleluia, não somente é condenada. Aquela mulher, antes de encontrar Jesus, ela estava sendo condenada. Agora ela volta para casa dizendo: aleluia, hoje houve salvação sobre a minha casa. Ela volta, querida igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com a mente transformada, o corpo transformado, a vida transformada, porque ela encontrou com Jesus. Ela volta para casa transformada, aleluia. E quando ela volta para a sua casa, louvado seja o nome do Senhor, ela começa a testemunhar: olha, eu fui condenado lá na praça, eu fui condenado pelos fariseus, eu fui condenado pelos líderes judaicos lá na praça, e toda a multidão me viu, mas eu, aleluia, quando eles me condenaram, me julgavam diante de um homem chamado Jesus, e ele me perdoou. Hoje eu encontrei a graça. Pela lei eu ia ser morta, mas hoje eu vivo pela graça. Pela lei eu ia ser condenada, mas hoje eu vivo pela graça. Irmãos, nós éramos condenados pela lei, mas hoje nós podemos dizer que somos salvos pelo poder da graça. É a graça de Deus que te sustenta, é a graça de Deus que te dá força, é a graça de Deus que te abençoa, é a graça de Deus que te cura, é a graça de Deus que te dá salvação. Não é mérito meu, não é mérito seu, mas é a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus que nos alcança, é a graça de Deus, um favor imerecível que tem sido sobre as nossas vidas todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor alcance as nossas vidas, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que a graça do Senhor esteja sobre a nossa casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso apenas dizer para os irmãos: vamos permanecer firme na presença do Senhor. Vamos permanecer todos os dias firme, porque a graça de Deus, o favor de Deus, ele é sobre nós. A misericórdia de Deus, ela é sobre nós todos os dias de nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu quero fazer uma oração junto com os irmãos, pedindo ao Senhor que Deus abençoe cada dia a vida dessa igreja, a vida dos líderes dessa igreja, os vizinhos dessa igreja, à direita, à esquerda, à frente e retaguarda. Que a bênção do Senhor esteja sobre este local. Aleluia. Oremos ao Senhor Deus, diante da tua presença. Não fui eu, mas a tua palavra foi ministrada. A tua palavra, Senhor meu Deus e meu Pai, ela foi dita. Ó Senhor Jesus de Nazaré, eu quero pedir ao Senhor agora que a graça do Senhor, que é o favor inefável, ó Pai, esteja sobre nós, ainda que não merecemos, mas a graça que nos alcançou. Ó glória seja dada ao Senhor, ainda que não somos merecedores, mas um dia a graça veio sobre nós, ainda, Senhor, que não merecemos, mas um dia a graça nos alcançou.
abençoo. Oh, glória, Arabacanto, Rabachandaraia. Abençoa, Senhor meu Deus e meu Pai, os vizinhos desta igreja, direita, esquerda, frente e retaguarda. Que a bênção do Senhor, que a misericórdia do Senhor esteja sobre esses irmãos aqui, meu Pai. Ó Senhor Jesus de Nazaré, eu quero pedir ao Senhor, abençoa poderosamente, esteja sobre nós. Ó Pai, continua falando, continua operando milagre. Cura, meu Pai, este que se encontra enfermo, e faça milagre pelo poder da tua palavra, e o nome do Senhor será glorificado para todos sempre, que assim seja. Amém. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade. Estar meditando com os irmãos no livro de São João, Evangelho de João, capítulo 8, para a nossa meditação esta noite, aleluia. E o Senhor possa falar em cada coração, falar no coração da igreja, falar no coração dos irmãos que se encontram aqui, também dos ouvintes da palavra do Senhor, que se encontram ouvindo nesta noite a mensagem da cruz. Porque Jesus liberta, Jesus, aleluia, salva e dá a libertação e a salvação todo aquele que crê no poder da palavra, Sabemos que o homem está segurado nos seus bens, o homem está segurado no seu poderio, esquecendo que Jesus, ele é maior do que todos os bens que nós possuímos. Jesus é maior do que toda a riqueza que possuímos aqui nessa terra, porque tudo aqui é passageiro, A Bíblia diz que passarão os céus, passarão a terra, mas a promessa do Senhor, ela permanece para todos sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem às vezes acha por ele ter uma condição financeira boa, ele é melhor do que o outro, Ou o homem acha que ele pode todas as coisas, mas eu fico às vezes observando que as pessoas não dão crédito à palavra, o poder da palavra, esquecendo que só Jesus pode trazer salvação, só Jesus pode trazer restauração para a vida, só Jesus pode trazer a cura. Às vezes ela tem uma enfermidade, gasta todos os seus bens tentando curar aquela enfermidade, como o texto da Bíblia Sagrada nos diz, que a mulher gastou todo o que ela possuía à procura da cura e não conseguiu a cura. Mas quando ela avistou Jesus, o texto diz que ela tocou nas vestes e na mesma hora, então os bens que ela possuía não curou, a riqueza que ela possuía não curou,
mas quando ela encontrou com Jesus, ela teve uma cura no corpo físico, teve uma cura no corpo espiritual e teve uma cura, aleluia, na mente, aleluia, no seu psicológico. Então, irmão, somente Jesus pode estabelecer a cura por total na vida do homem e na vida da mulher. O homem sem Deus é como uma folha seca, a mulher sem Deus é como uma folha seca, vai aonde o vento manda. Mas nós que estamos dentro da palavra, mas nós que estamos arraigados na palavra, sabemos qual é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão pelo poder da minha palavra. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1, diz assim: e Jesus voltou para o Monte das Oliveiras, para no outro dia de manhã, bem cedo, estar voltando ao templo. Logo se reuniu uma grande multidão e assentou para falar com eles. Quando estava falando, os líderes judaicos e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram à frente da multidão. E, aleluia, mestre, e disseram a Jesus: esta mulher foi encontrada no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja morta. Que o Senhor acha? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas ele se abaixou, escrevia na terra com os dedos, ficando esperando uma resposta. Então ele ergueu e disse: muito bem, joga pedra até que ela morra, mas só aquele que nunca pecou pode julgar a primeira. Depois abaixou de novo, escreveu mais um pouco na terra. Os líderes judaicos foram saindo um a um, começando pelo mais idoso, até os que deixaram Jesus com a mulher diante da multidão. Então Jesus ergueu novamente e disse a ela: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles te condenou você? Não, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não condeno. Vá embora e não peques mais. Depois em um dos seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo, porquanto se você me seguir, não vão tropeçar na escuridão, porque sobre o caminho vocês andarão, aleluias, terão a luz viva. Amém? Somente até aqui. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver dentro do texto da Bíblia Sagrada, quando Jesus desce do Monte das Oliveiras. Juntamente com Jesus havia uma grande multidão, e aleluia, o texto bíblico disse que os líderes dos fariseus e os líderes judaicos pegaram uma mulher que foram pega no ato de adultério e trouxeram até Jesus. E o texto diz que quando eles trouxeram aquela mulher até Jesus, tentando condenar aquela mulher, o texto diz que eles jogam aquela mulher diante de Jesus e diante da multidão, dizendo: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que ela seja apedrejada até a morte. E então, irmãos, o texto diz que eles estavam tentando fazer com que Jesus também condenasse aquela mulher. Mas quando eles
joga aquela mulher diante da multidão, adiante de Jesus e fala: olha, na lei de Moisés essa mulher deve ser apedrejada, na lei de Moisés essa mulher deve ser condenada. Agora, dentro do texto, eu abro um parágrafo, porque nós podemos abrir dois paralelos entre a lei e a graça. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, aquela mulher pegou, era para ser morta, mas diante da lei era para ser morta, mas naquele dia ela encontrou a graça, porque a graça nos traz a liberdade, a graça nos traz a salvação, a graça nos traz a libertação. Naquele dia era para aquela mulher ser morta, mas ela encontrou com a graça que é Jesus Cristo. Uma vez encontrando com a graça nos traz paz, a graça nos traz alegria, a graça nos traz aleluia, ainda que somos condenados, mas a graça ela nos traz, aleluia, refrigério sobre a nossa alma. Aleluia. O texto diz que Jesus começa a escrever na areia. O povo começa a condenar aquela mulher, mas Jesus começa a escrever na areia. E alguém esperando que Jesus condenasse aquela mulher e disse: olha, mestre, eu imagino, irmão Igor, alguém dizendo: mestre, na lei nos diz Moisés que ela tem que ser morta, apedrejada. E Jesus simplesmente começa a escrever na areia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus começa a escrever na areia, Jesus disse: olha, quem dentre vocês não tem pecado, começa a julgar a primeira pedra sobre essa mulher. Quem dentre vocês nunca pecou, começa a apedrejar ela. O texto bíblico nos diz que vai saindo um por um, vai sair nos líderes judaicos, vai sair nos fariseus, desde o mais velho até o mais novo, vai saindo um por um. Aleluia. Então Jesus olha para aquela mulher e disse: mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela então levanta e fala: Senhor, foi